Olá, meu nome é Carlos Victor Borges Lira, sou bolsista PIBIC-FAPEMA, orientada pela professora doutora Fabiane Rodrigues Fernandes, e hoje vou apresentar o projeto de pesquisa cujo tema é Desenvolvimento de um jogo digital sobre o ensino da anatomia humana. Jogos digitais podem ser inseridos no contexto do ensino na forma de ferramentas de promoção do conhecimento, favorecimento da aprendizagem lúdica, desenvolvimento de habilidades cognitivas e também como recurso motivacional em sala de aula. A metodologia de ensino-aprendizagem baseada em jogos digitais afirma que é possível ensinar conteúdos escolares utilizando jogos digitais nesse processo. Essa é defendida por muitos pesquisadores da área da ciência cognitiva e do game design. O estudo da anatomia é complexo e ministrado logo que o aluno ingressa na universidade. Por isso, os alunos sentem muita dificuldade pelo extenso conteúdo, como por estarem numa fase de adaptação. Dessa forma, nas 2 últimas décadas, pesquisas têm explorado novas práticas de ensino, como ambientes virtuais de aprendizagem, que possam fornecer apoio ao aluno, além de possibilitar sua participação ativa na produção do conhecimento, caracterizando-se assim como metodologias ativas de ensino. Esse plano de trabalho tem como proposta a implementação de um jogo digital cujo tema é o estudo da anatomia humana e visa auxiliar na aprendizagem de forma mais atrativa e lúdica, voltado para os alunos do curso de medicina e enfermagem. Os objetivos específicos são contribuir com demandas da sociedade no qual os jogos possam ser soluções no auxílio do processo de aprendizagem, tornando o aluno condutor do próprio desenvolvimento. Contribuir com demandas da sociedade no qual os jogos possam ser ferramentas de conscientização e transformação do agir e pensar. Tornar o aprendizado atrativo e lúdico. Contribuir para que os jogos possam trazer benefícios além do entretenimento. Esse é um processo que trata-se de uma pesquisa exploratória quanto ao objetivo, cujo método de pesquisa aplicado é o Design Science, que se utiliza da lógica abdutiva, que, segundo Santos, é uma abordagem intrinsecamente relacionada à natureza do processo de design, cujo resultado do processo seja concebido como uma nova oferta de valor para a sociedade. A pesquisa aborda o design thinking por ter uma proposta empática que trabalha com a participação dos usuários em todas as fases, visando uma solução adequada e que atenda às necessidades dos interessados na solução. O plano de trabalho desenvolvido no primeiro ano do projeto apresentou uma matriz de cenário como ponto de vista do espaço do problema, ou seja, a abordagem do design thinking. A matriz de cenários permitiu compreender que há mais fatores internos que atrapalham no processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos da disciplina de anatomia humana, e que há mais fatores externos que ajudam nesse processo. Por isso, a criação de um jogo que explore conteúdos de anatomia humana parece muito promissor e necessário. Com base na pesquisa com os discentes foi relatado que o sistema muscular é o que possui maior dificuldade de assimilação. O primeiro jogo dessa pesquisa irá atuar nesse conteúdo. O plano de trabalho do segundo ano do projeto iniciou com um brainstorming visando determinar alguns requisitos para o jogo através de 2 eixos centrais, sendo o primeiro a mecânica do jogo e o segundo os critérios para a fase criativa. A análise chegou em diversas propostas, com suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Para a mecânica do jogo, que tem como objetivo focar em nomes do sistema muscular e suas possíveis patologias, ou em nomes do sistema muscular e suas funções. A partir disso, tornou-se uma decisão preliminar sobre os requisitos do jogo. Como sistema de salvamento, decidimos que deveria apenas haver o autosave em alguns locais pontuais, para não fragmentar tanto a gameplay. O botão sair deve existir para facilitar que o jogador entenda como realizar essa ação. Para o sistema de pontuação, decidimos que seria um sistema qualitativo, ou seja, um sistema que dá ênfase para as qualidades da gameplay do jogador e não para os números que ele pode fazer, para a pontuação. Então nós teríamos um relatório com foco nos erros que o jogador cometeu em cada fase, tendo a opção secundária de ver os acertos. Quando não houver erro nenhum, o jogo irá parabenizar o jogador sem exageros. Para o sistema de Game Over, haverá um sistema de 5 falhas. Para as experiências importantes que o jogo deve proporcionar e que são obrigatórias, decidimos que deveria ser o aprendizado do jogador, deveria vir em primeiro lugar, e o jogo deveria promover um raciocínio sintetizador, ou seja, o jogador tem que ser capaz de raciocinar e criar suas próprias linhas de raciocínio por conta própria a partir desse jogo. Para as experiências desejáveis,
decidimos que deveria entrevistar uma pessoa, visto que isso é muito importante na área da saúde em certas ocasiões, e também o entretenimento, afinal é um jogo, então o jogo deve entreter o jogador. Para as experiências mais opcionais, decidimos que deveria haver empatia pelos pacientes. Foi realizada uma análise da literatura para determinar como o sistema muscular é apresentado em livros didáticos da área da saúde. A partir disso, criou-se uma lista de tipos de músculos e seus movimentos. Porém, houve uma dúvida sobre como essas nomenclaturas deveriam ser apresentadas aos alunos de forma didática. Então, uma entrevista com a professora e seus alunos de Medicina e Enfermagem da UFMA, Pinheiros, foi realizada para compreender a percepção destes acerca da forma mais didática de apresentação das nomenclaturas do sistema muscular. Então, a partir dessa entrevista com a professora Carla Menezes do curso de Medicina de Pinheiro, os resultados demonstram que 100% dos participantes, ou seja, as 7 pessoas, acreditam que, durante o ensino de anatomia, a sequencialidade dos músculos abordados realmente importa. Quanto à melhor forma de ensinar diferentes partes dos músculos, 85,7%, ou seja, 6 pessoas, acreditam que abordar o músculo como um todo, então especificar suas diferentes partes específicas seria melhor, e apenas uma pessoa acredita que o melhor seria abordar suas diferentes partes específicas, e então explicar o músculo como um todo. A lista de músculos do membro superior foi baseada na Organização de Moore, 2019, em seu livro Anatomia Orientada para a Clínica. Essa etapa também permitiu delinear os detalhamentos dos músculos em cada fase do jogo, sendo que serão apresentados um total de 60 músculos superiores em 8 fases do jogo, sendo distribuídos da seguinte forma: 10 músculos na primeira fase, 6 na segunda fase, 4 na terceira fase, 4 na quarta fase, 8 na quinta fase, 11 na sexta fase, 14 na sétima fase e 4 na oitava fase. O documento de design do jogo, ou seja, o GDD, apresenta toda a estrutura de criação do jogo que visa a integração entre designers e programadores, para que então o protótipo seja desenvolvido posteriormente. Ou seja, o GDD é um projeto descritivo com níveis variados de especificidade, que ajuda a definir o jogo. As especificações técnicas incluem a mecânica do jogo e também descreve a jogabilidade principal, o fluxo do jogo ou a descrição detalhada do que acontece quando o jogo é jogado. Personagens física que devem permanecer descritivos sem incluir o código real e uma descrição de como a inteligência artificial em jogo deve agir. As especificações técnicas também cobrem uma descrição da interface do jogo, música, arte e vídeo. No segundo ano do projeto, ou seja, de 2022 a 2023, foi possível gerar a estratégia e o escopo que servirão de base para o desenvolvimento do protótipo do jogo. Embora existam várias formas de transmitir conhecimento, os jogos são particularmente adequados devido à sua ludicidade aliada à aplicação direta. O documento de design do jogo, o GDD, é um arquivo que apresenta toda a estrutura de criação do jogo, documentando em um arquivo o conteúdo de integração entre designers e programadores para que um protótipo possa ser desenvolvido. É um projeto descritivo com níveis variados de especificidade, que ajudam a definir o jogo e visa garantir a consistência do design. As limitações ocorreram devido ao conhecimento limitado sobre a disciplina de anatomia humana e de programação dos jogos digitais. Por isso, busca-se sempre trabalhar em parceria com a professora da área da saúde, assim como busca-se introduzir alunos da ciência da computação para a implementação desse projeto. O terceiro ano do projeto visará a criação gráfica do jogo, através do plano de trabalho de uma bolsista PIBIC-CNPq do curso de design e a implementação do jogo através do plano de trabalho de um bolsista PIBIC-UFMA do curso de ciência da computação.